Deus abençoe, pessoal. Deus de poder e glória, em nome de Jesus, eu te apresento, meu Deus, esse tempo agora, que é consagrado ao Senhor, que o Senhor me usa pela sua misericórdia para fazer essa leitura, e que o Senhor venha, meu Deus, dar a interpretação, que o Senhor venha me tomar aqui, meu Deus, nessa mesa, venha falar em cada coração de forma individual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu apresento essas pessoas, Senhor, que estão aqui, fazendo tempo, meu Deus, priorizando o Senhor para ouvir essa pregação. Vá de encontro, Senhor, move as águas a favor dessa família, dessa pessoa, para que o Senhor venha responder ela através dessa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já te agradeço, Senhor, por estar me usando aqui. Amém. Escolhi ler Mateus capítulo 25, para começar o enredo aqui, ver o que vai sair, o que Deus vai falar com a gente aqui através desse capítulo, tá? Mateus 25, mas aí pode ser que eu comece o Mateus 25 e nem fique nele, tá? Eu tô agora deixando mais à vontade a pregação, porque muitas vezes eu fico naquela responsabilidade, tem que ler o Mateus 25 todo. Eu não vou ficar presa a isso não, tá bom? Muitas vezes Deus quer me tirar daqui, quer me levar para outro capítulo, outra situação, e aí eu fico, eu tenho que ler isso, tá atrapalhando, o agir de Deus, a Deus falar, com liberdade. Então isso é muito importante, eu deixar Deus me direcionar, e muitas vezes eu quero pegar a rédea, falar, não, eu me comprometi em ler, eu vou ler, e não é bem assim, tá? Então o Espírito Santo de Deus tem me chamado a atenção para isso, e eu tenho prendido muito a pregação em ter que ler todo o capítulo e ter que destroçar aquele capítulo, e muitas vezes não é aquilo que Deus quer falar. Então eu também não sei, como eu já falei para vocês, é assim que Deus está me usando, e é dessa forma que eu estou entendendo que Deus quer. Não adianta eu querer tomar frente aqui, que não vai rolar a pregação, não vai sair. Amém. Então vamos lá, Mateus 25. O meu desejo aqui era ler do 14 em diante, ler do 14 até o 30. Esse é o meu desejo. Mas vamos começar aqui. Fala assim, o tópico é os 3 empregados, tá? Minha Bíblia é bem facinha de entender, o título, em outra linguagem. Quer ver? Vamos ler a linguagem da King James, que tá escrito no tópico. Ai, meu braço. Retomando aqui. Então é porque eu fui pegar aqui na estantezinha uma Bíblia, e essa Bíblia pesa pra chuchu, e eu tô com uma bursite de tanto entregar pregação, meu braço tá brabo. Até pra bater palma na igreja tá difícil. Mas amém, isso aí é bênção, é amor sacrificial, chama. Quando você faz por amor às almas. Então, independente da sua dor, você continua, É isso que Deus quer. Tá? Então é aquele espinho na carne para glorificar a Deus. Enfim, gente, vamos ao que interessa. A King James fala assim, o tópico é o investimento dos talentos, tá? É mais bonito, eu não vou mentir que é mais bonito. O meu fala, os 3 empregados, o título. Mas vou ficar com esse título, o investimento dos talentos, porque talento é mais bonito, Deus te deu um dom, te deu um talento para você desenvolver, e você não pode atrofiar, você não pode simplesmente falar, não, eu não vou seguir essa natureza, Muitas vezes é forte aquilo dentro de você, mas é igual a faculdade, você escolhe fazer uma faculdade, Mas você é louco para fazer veterinário. Eu vou fazer veterinário, eu vou ser veterinário, não sei o quê, mas a minha situação, as minhas condições não dá para eu fazer esse tipo de faculdade. Aí você muda, aí você fala, não, eu vou fazer matemática. O que tem a ver matemática, com o talento que você tem de cuidar dos animais, com o talento que você tem de investir seu tempo, para ser um bom veterinário, uma boa veterinária. Então, é isso que Deus está falando. Não desfaça do talento que Deus te deu. Não desfaça. Tá? Então eu tô até explicando o tópico, porque o tópico é muito importante. É muito importante, tá? Você ter tempo, para desenvolver esse talento. Você precisa de tempo, você precisa ceder tempo, tudo. Se você quer conhecer a Bíblia, você precisa ter tempo, fazer tempo para ler a Bíblia.
o fato de você nascer com aquele dom, com aquele talento, isso não quer dizer que vai desenvolver sozinho. Você vai precisar fazer tempo para investir naquilo, entendeu? Então é bom entender dessa forma aí. Aí eu vou continuar aqui na King James, vou continuar lendo nessa Bíblia aqui, mais chiquezinha, mais bonitinha, né? Mas se o negócio apertar aqui, eu vou para a minha linguagem analfabeta, tá? Que é essa linguagem mais facilzinha de interpretar. Então vamos lá. Fala assim, ó. Pera aí, gente. Ó, o versículo 14, né? Vou começar a ler aqui, ó. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então ele está comparando aqui o versículo 14, que, olha só, eu vou ler na minha, sabe? Eu vou ler na minha, ó. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Facinho, né? Não precisa nem mastigar. Então o reino do céu está sendo comparado, né? Comparado como um senhor, né? Que ele como saísse, fosse fazer uma viagem. Vamos entender que esse senhor aqui é Jesus, né? Ele teve aqui na terra, né? Em carne e osso, mas ele viajou, né? Ele não está aqui conosco, quer dizer, em espírito sim, mas em carne e osso não. Ele não está mais. Então o que acontece? Ele chama, olha só, aí vem aqui, ó, ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Então, Jesus também fez isso, né? Ele chamou os discípulos, 12 discípulos, lá em Marcos, capítulo 16, né? Aí, achei aqui. Aí eu vou ler, porque eu tô falando que esse senhor, esse patrão, tá? Esse dono da propriedade dessa fazenda, vamos entender assim, ele chama os seus servos e ele confia os seus bens, tá? Então esse é o Senhor Jesus, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, olha ele confiando aos servos dele os bens dele, olha só Jesus, tá? Aí vamos ler no versículo 14 de Marcos 16, que fala assim, ó: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Então, vamos substituir para servos, tá? Aos seus 11 servos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem e não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então, ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, tá? Então, o patrão chega junto aos seus servos, tá? E fala, ó, então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá? Então, aí a culpa de sangue já não é mais do servo. A partir da hora que ele faz o que o patrão manda e se a pessoa não crê, você não tem culpa de sangue daquela alma. É problema daquela alma com o seu patrão, com o seu dono, com o seu criador. Aí, continuando aqui, né? Tanto que ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, azar dele, né? Aí o versículo 17, ó. Os que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados, tá? E aí Deus vai usar a bel prazer dele, aquele servo, né? Para fazer milagres, para abençoar, para continuar levando o evangelho. Amém. Tá? Então eu vim ler isso aqui para a gente entender quem é o patrão e quem são os servos. Então aqui começa esse trabalho, né, missionário dos discípulos, essa responsabilidade de continuar a fazer crescer, né? Fazer crescer essa propriedade, que seria, né, a propriedade do Senhor Jesus. Toma conta, quando ele fala aqui, ó, no versículo 14, ó, ele falou, ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade, tá? Então,
esses são a propriedade do Senhor Jesus, os nossos corações, as criações do Senhor. Então tem muitas pessoas aqui que não conhecem o evangelho, né? Porque as pessoas não estão tendo essa responsabilidade de insistir em pregar, né? Em anunciar as boas novas. E isso aí não é uma questão de você falar, eu não tenho chamado, isso aí não é para mim, né? Eu não tenho esse talento. Não, todos nós temos talento. Só que esse talento ele tem que ser desenvolvido. Amém. Vamos ver Isaías 61, que é interessante, né? Porque Isaías ele começa assim, quer ver? Ele fala assim, ó, vamos lá. Fala assim, ó. O Senhor, Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Então aqui, né, ele fala de uma escolha do Senhor Jesus. E muitas vezes nós ouvimos pregações que realmente é muito importante a gente falar dessa unção de estarmos com o Espírito Santo de Deus, de sermos escolhidos desde o ventre da barriga da nossa mãe para levar o evangelho. Mas as pessoas elas ficam muito com essa verdade. Ah, então eu não fui escolhido, eu não tenho esse chamado, né, para anunciar as boas novas. Então você fica aquilo na sua mente, como se você precisasse ser um profeta de peso, você precisasse ser um Isaías da vida, né? Para ter essa missão, para ter esse talento. Aí é que a gente se engana, tá? Porque, quando Isaías ele fala dessa missão de levar as bênçãos, né, à casa de Israel, né, quando ele fala de levar, né, a palavra de Deus, para levar a profecia do Salvador, né, ele foi chamado para essa missão. Tanto que fala, ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia, né, em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Então aqui ele estava, né, fazendo um prenúncio da vinda, do nascimento do Messias. Coisa séria, né? Mas agora nós temos também esse chamado, tá? Todos nós temos para trazer o prenúncio da volta do Senhor Jesus. Então Isaías ele já cumpriu, né, o chamado dele de anunciar o Salvador, tá? E agora nós temos que cumprir essa outra meta, que é anunciar a segunda vinda do Salvador, né? Então Isaías ele teve essa responsabilidade e agora nós temos essa outra responsabilidade de anunciar a volta do Senhor Jesus, né? Que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos voltar, Mateus, né? Agora vamos Mateus 24, tá? Do 36 em diante, a gente volta um pouquinho atrás, só pra gente entender que a responsabilidade que Deus está colocando, tá? Na mão desses servos, que ele entende que a partir da hora que você o conhece, né? E você está nesse conhecimento crescente, tá? Que é de fé em fé, que é de glória em glória, você tem uma responsabilidade e você vai ser cobrado por essa responsabilidade, tá? Mas antes de eu terminar de ler, como sempre eu faço, né? O Mateus 25, do 14 em diante, vamos voltar atrás um pouquinho, vamos para o Mateus 24 e vamos ler aqui no versículo 36 em diante. Que fala assim, ó, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Então, olha só. Então, vai ser exatamente igual, tá? E eu acredito que muito pior. Porque Jesus, né, ele deixa bem claro que as pessoas vão estar muito preocupadas em se casar, em festejar, né? Fala aqui, ó.
Ó, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, olha só, bebia. E os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. E é o que está acontecendo, né? As pessoas pensam em comemorações, né? O mundo hoje, até as igrejas hoje, o que mais tem é festa dentro da igreja. Tudo acaba em pizza, tudo acaba em churrasco. Você vai fazer uma vigília, né? Ah, eu vou fazer uma vigília não sei aonde, mas tem que ter comida. Tudo acaba em comida. Tudo acaba em churrasco, em reunião, né, em festa. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, né, que vai ser exatamente igual. As pessoas estão muito preocupadas em comes e bebes, em comemorações, em show gospel, é tanta futilidade que não é necessário para anunciar o evangelho. E as pessoas querem encher a igreja geralmente com isso. Isso, para muitas pessoas, elas entendem que isso atrai, né, as pessoas para ouvir o Senhor Jesus, pregando muita prosperidade. Vamos pregar prosperidade, vamos fazer um banquete na igreja, vamos dar esmola. É muita obra, tá? Mas pouca pregação de salvação, pouca pregação da volta do Senhor Jesus, né? Agora, quando ele vier, acabou. Não tem segunda chance para quem ficar. Então, é isso que ele tá falando aqui. Ó, pois, vou ler mais um pouquinho, do 39, né? Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, né? O Filho do Homem aqui é Jesus, né? Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão num moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando. Amém. Eu não vou dar continuação, não. Eu vou parar aí, porque na verdade, quando ele fecha esse raciocínio, ele fala: pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor, tá? Então, fique vigiando. A gente não sabe. Então, a responsabilidade de cada um é pregar o evangelho. Tá, então vou continuar na parábola, né? Que ele continua falando aqui no versículo 15, que eu nem continuei a ler. Fala: e lhes deu dinheiro. Eu vou ler de novo, senão vocês não vão lembrar. Que fala: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. Então, foi viajar. Então, aqui nós estamos entendendo, né, que todos nós temos um talento. Não importa se ele é muito, se ele é pouco. Né? Temos um jargão que é muito falado, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O fato de não estar na Bíblia não quer dizer que não é verdade, tá? Até quem foi dita essa frase, né? Foi o Albert Einstein. Ele que falou isso pela primeira vez e se tornou um jargão. Todos repetem, até as pessoas que não são cristãs. E isso não quer dizer que Deus não capacita, até mesmo porque, vamos lá em Êxodo, quer ver? Capítulo 31, é o versículo 1. Achei aqui, gente, ó. Vamos lá. Fala assim: o Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho, olha só, artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Parou. Então, aqui prova que essa frase que Albert Einstein cita, né, que essa frase muito dita, né, até pelas pessoas que não têm a fé no Senhor Jesus Cristo, né, que não confessam Jesus como Salvador, eles creem nessa capacidade. E aí a gente tá notando aqui, vamos voltar lá, né, a gente nota aqui
que aqui parece que Deus fala que cada um tem uma capacidade. Mas aí vamos entender a provinha do Senhor Jesus aqui. Porque não tem, estaria cancelando essa verdade, né? E é lá do livro de Êxodo, né? Capítulo 31, versículo 1, que Deus, ele deixa bem claro, né? Que ele enche aquela pessoa com espírito, ele dá inteligência, né? Eu vou até ler aqui de novo em outra linguagem, que eu vou ler de novo, ó. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, tá? Em tudo. Então, Deus capacita? Capacita. Tem outras aqui, quer ver? Eu vou achar aqui pra vocês. Tá, vamos ler, então, 1 Coríntios, só esse pedacinho aqui que é interessante, é muito falado também. Que fala assim, ó. No 1 Coríntios capítulo 1, do 19 em diante, ó. Pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Vamos parar aqui, ponto, tá? E Deus fala, né, que ele é que vai fazer com que a pessoa seja sábia, instruída, né? E tanto que ele fala um pouquinho mais embaixo. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo, né? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Então, isso cabe a tudo, né? Porque ele é que capacita. Então, por isso que essa palavra, a forma, né, é muito dita, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, vamos entender dentro dessa mensagem aqui de Mateus 25. Porque nós lemos aqui, ó, que fala, né? Tá, achei aqui, gente, Mateus 25, 15, que fala: e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. É como se você entendesse, mas o Senhor Jesus conta essa parábola falando que cada um tem uma capacidade, nem todo mundo vai receber o mesmo valor, o mesmo talento. Não. Aí nós vamos entender o que Deus espera de você, tá? Quando você se diminui, quando você não acredita na sua capacidade. Que ele fala assim, eu vou continuar lendo pra gente terminar, eu gostaria de terminar, eu te falei que não tenho mais esse propósito de ter que ir até o final. Eu só quero chegar a esse denominador comum, que é fazer você entender que você tem um talento. Que o fato de Deus ter te dado agora, nesse momento, essas 100 moedas, tá? Vamos botar assim, 100 moedas, né? Que ele fala aqui que ele fala que deu, né? O empregado que tinha recebido 500, né? Moedas, ele logo sai, né? E faz negócio com o dinheiro e consegue outras 500, tá? Olha só, do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, ele consegue mais 200, porque ele multiplica esse valor que foi dado, que o patrão entregou ao seu empregado, ao seu servo. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Então, olha que interessante. Quem tinha 500 moedas, ele teve coragem, audácia, intrepidez de ir lá e multiplicar esse dinheiro. Agora, o mais interessante, que a pessoa pode pensar, mas por que Deus fala da capacidade? A capacidade aqui é interessante. Tá, parei aqui para falar dessa capacidade. Quando Jesus fala que dá de acordo com a capacidade de cada um, tá? Aquela pessoa que ganhou 100 moedas, ele espera que você tenha sangue nos olhos para fazer multiplicar essas almas. Que a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando, né, talentos, de desenvolver o talento que Deus te deu para ganhar alma. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de ler, eu não tenho leitura, né? Ah, eu não posso ter esse chamado. Como é que eu posso ler uma Bíblia gaguejando? O que vai contar não é a sua gagueira. O que vai contar é o Espírito de Deus que você carrega, tá? E aí o que vai contar também, vamos ler Lucas 17, quer ver? Eu falei o que eu ia ler, já até esqueci. Vamos ler aqui, ó. Achei aqui, gente, é Lucas 17, tá? Versículo 7. Vamos ler, a gente vai meditar nisso aqui, que isso vem na minha cabeça agora. Saiu do forno. E vamos tentar entender o que eu quero passar pra vocês. Que eu também me enrolo, tá? Eu também me enrolo. Mas aí vem aquele monte de flecha assim. Eu falo, meu Deus, eu tenho que ler isso aqui que é importante.
Vamos entender o porquê que você recebendo menos dinheiro não quer dizer que você não tem capacidade. A sua capacidade, ela só vai aparecer a partir da hora que se você se colocar como Lucas 17:7. Olha só, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas, tá? Você tem um empregado que tá lá, labutando lá, trabalhando na sua lavoura. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não, empregado é empregado, patrão é patrão, né? Aí tanto que fala, claro que não, pelo contrário, você dirá, prepare-se o jantar para mim, põe um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber, né? Tá, então agora o versículo 9, fala assim, ó, por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Então, é isso que Deus está esperando. Quando a gente fala de capacidade, quando ele fala, né, que ele vai entregar um valor para um valor para outro, né? De acordo com a capacidade de cada um. É essa capacidade de fazer além. Aí o patrão vai olhar para você de forma diferenciada. Mas tá deixando bem claro. Vou ler de novo. Assim deve ser com vocês. Então você é serva. Eu sou serva. O que Deus espera de mim? Que eu faça mais, melhor do que ele imagina. Que nós possamos surpreender ao Senhor Jesus. Né? Ela fala, assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo que foi mandado, digam. Você tem que reconhecer que você não faz mais do que a sua obrigação. Ela falou, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Então, quando é falado lá em Mateus, eu estou voltando aqui em Mateus 25, quando você lê o 15, você entende o quê? Quando ele fala, eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500, tá? Em outras linguagens é 5, mas vamos falar 500 moedas de ouro. Tá, e aqui é o segundo, né? Ele deu 200 e o terceiro deu 100. O que é que Deus está esperando? Que a pessoa que ganha menos faça mais do que o esperado, né? Porque você pode pensar, não, meu talento, eu tenho muita dificuldade de leitura, eu não tive muito estudo, não tem como eu pregar, isso é impossível para mim. E essa é a capacidade. Deus vai dar menos para quem tem mais capacidade. É muito fácil você querer multiplicar quando é muito. Você pensa, né? Nossa, eu recebi 500. Eu vou receber mais 500, né? Eu vou ser elogiado pelo patrão. Como assim aconteceu na parábola, né? Que a pessoa que Deus confiou menos para fazer mais do que ele esperava, não fez nada. Porque não deu valor aquelas 100 moedas. Então achou que aquilo ali não ia fazer diferença no reino do céu, né? Por você se achar que você não tem leitura, que você gagueja, que você é um incapaz, você não confiar no poder de Deus, e aquele pouco que você tem não fazer mais do que o esperado de Deus, você pode ser amaldiçoado e perder até a sua salvação. Porque Deus, ele está colocando 100 para uma pessoa para que ela é de acordo, né, com a capacidade de cada um. Mas nesse caso aqui, a capacidade é muito grande dessa pessoa. E Deus escolhe ela para ela fazer mais do que o esperado. Tanto aqui, todos aqui foram elogiados pelo patrão. Quer ver? Vamos ler mais um pedacinho aqui, ó. Eu vou ler o versículo 20, tá? O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar, tá? Então, é claro, a pessoa não foi recebido um valor bem alto, mas a capacidade aqui é de quem está recebendo menos. Essa é a responsabilidade muito maior.
Porque quando você não tem um talento desenvolvido, quando você, né, eu tenho uma faculdade, eu sou um psicólogo, eu sou um cientista, é muito mais fácil, né, quando você recebe o dom do Espírito Santo, para você fazer bombar aquele ministério. Mas quando você não tem estudo nenhum, quando você não sabe falar, quando você não tem leitura, né, e a única coisa que você tem é a sua vida no altar, é o Espírito de Deus. Aí sim é que você vai ter que acreditar que aquela moeda, se você partir para cima, você vai ganhar, né, muitas almas para o Senhor. Então, na verdade, quem ganhou menos era que Deus sabia que tinha muito mais capacidade para investir. Só que, é claro, quem ganhou muito, glória a Deus, foi super elogiado pelo patrão aqui, porque também fez render as 500. Tanto que fala aqui, deixa eu dar continuidade aqui. Ele fala, né? Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou por você para negociar com muito. Então ele entende que aquela pessoa teve pouco dinheiro. Até aquela, né, que negociou com 500 moedas, né? No caso, 5 moedas. Venha festejar comigo. O patrão vai falar que é o Senhor Jesus, né? Aí fala, então o empregado que havia recebido 200 moedas, que outra linguagem é 2 moedas, mas vou esquecer da outra linguagem, que é essa aqui, né? Então o empregado que havia recebido 200 moedas, chegou e disse, o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar, né? Ele foi lá e multiplicou. Olha só, a mesma coisa o Senhor Jesus, né? Falou aqui, muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito. Então, quanto mais, né, você faz para o reino de Deus, mais alma você vai ganhar, mais Deus vai confiar, mais o seu ministério vai crescer. Olha aqui o de 100, quer ver? Aí ele fala aqui, muito bem, empregado bom e fiel, tá? Disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Agora, venha festejar comigo. Agora, olha o versículo 24. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Então, ele só deu aquilo que ele tinha. É como se você falasse para Deus assim, você tem um talento tremendo, o Espírito Santo de Deus te capacitou, né? Te encheu de virtudes, de talentos, né? De unção para levar o evangelho. Só que, como eu te falei, você tem esses percalços da vida aí, não estudei, eu moro na roça, não sei falar direito, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito tímido, enfim. A única timidez que Deus não aceita, que não entra no reino do céu, tá? É a timidez de pregar o evangelho. Não é a sua forma de ser. Se você é tímido, isso não é um problema. Mas contanto que essa timidez não impeça de você ganhar alma. Tá? Então volta aqui. Vamos lá. Aí aqui ele fala assim. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse que ele estava com medo do patrão, com medo do Senhor Jesus. Ficou com medo e escondeu o dinheiro na terra. Então você não pode se achar incapaz e não pegar esse dinheiro, esse talento e fazer multiplicar e só salvar a sua família e só salvar a sua alma. Muitos nem a família salva, né? O fato já de estar salvo, de estar lá no banco da igreja com a alma já, né, garantida a salvação da alma, ele já se sente satisfeito. Só que aqui Deus quer muito mais. Além da sua casa, ele quer que você vá atrás de almas. Ele fala aqui, aqui está o seu dinheiro, ao 26. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse, tirem dele o dinheiro e dei ao que tem 1000 moedas. Olha só, para aquele que tem muito, receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele.
Então, com certeza, isso acontecerá. Porque Deus confiou em você, né? Deus deu de acordo com a sua capacidade. Porque se Deus, né, ele de repente, ele dá aquele talento para quem já tem muitos talentos naturais, né? Ele teve estudo, ele fez grandes faculdades, o camarada sabe falar muito bem, ele é letrado, ele, né, é poliglota. Não tem problema para aquele cara. Aquele cara só precisa conhecer o Senhor Jesus e ter fé e pregar, que ele vai arrebentar. Agora, aquela pessoa que não tem, a única coisa, né, que é claro, é a única e a mais importante, é o Espírito Santo de Deus e a unção derramada sobre aquela pessoa. E Deus sabe que ele tem capacidade. Deus não entregaria para você um valor, né, que outros, de repente, não teriam a capacidade de multiplicar. Só que aí entra o que é a falta de fé. E aí o medo, né? Achando que a sua capacidade vem de você. Foi ali que eu mostrei para vocês, lá em Êxodo, né, 31, versículo 1, né, que Deus, você, a partir da hora que você abre a tua boca, Deus vai te usar. Não sei o que ele vai fazer. É igual ao meu caso aqui. Eu tô aqui lendo, eu não sei que direção que vai isso, mas aqui a gente entrou nessa fala. Temos que, mesmo com pouco dinheiro, com pouco, né, muitas vezes informação, pouca inteligência, né, muitas vezes você tem entendimento da palavra, você não acha que você não é capaz de chegar a um denominador comum. A hora que você abrir a Bíblia, você acha que você não vai conseguir. Mas Deus fala de capacidade, que ele te capacitou. Quando ele fala capacidade, é isso. O fato dele ter te deixado, muitas vezes, a vida inteira, né, sem ter uma leitura, sem ter podido estudar, isso não quer dizer que essa capacidade vem de você. Por isso que ele fala, ele entregou de acordo com a capacidade de cada um. Então, aquele pouco, né, que no caso, né, vamos botar pouco estudo, né, pouca informação, aquilo no céu vai valer muito, porque você vai glorificar mais a Deus do que aquela pessoa que recebeu 500 moedas para multiplicar. Porque aquela que recebeu muito, ela não vai sobressair como a pessoa que ela é mais simples. Ela vai glorificar a Deus pela vida dela. Então é isso que Deus quer. Só que aqui nesse caso da parábola, essa pessoa decepcionou o Senhor. Porque ele achou, não, eu tive medo e eu não vou conseguir multiplicar essas 100 moedas. É pouco dinheiro, mas eu não vou ter como pagar isso. Então eu prefiro não investir esse dinheiro e guardar debaixo do colchão. Quando meu patrão vier, eu entrego um valor, já tá bom. Pelo menos eu já não perdi o dinheiro dele. Pelo menos eu tô entregando o dinheiro que ele me confiou. Ele achou que estava abafando aqui. Só que nesse caso, no mundo espiritual, não pensa você que Deus vai olhar para você e falar, ele já conseguiu se salvar, já conseguiu salvar a família dele, já tá bom. Não, você vai responder por esses 100 talentos que está na sua mão e que você não multiplicou e guardou debaixo do colchão. Tem muitos que nem a família consegue salvar. Mal consegue, né, ser salvo pelo gongo, né? Mal consegue. E os que são salvos pelo gongo, né? Não consegue sequer se manter salvo até o fim. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Vamos finalizar o versículo 30, né? Acabei lendo, conseguindo ler. Então fala aqui, ó. Falando com essa pessoa que não fez multiplicar esse talento. Achou pouco, achou que ele era incapaz, que não ia conseguir. E aí ele fala aqui, ó. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Tá, vamos ler o Mateus 5? Volta atrás um pouquinho. Vamos ler o versículo 6. Ó, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeita. Então, quando você tem fome, né, vontade mesmo, partir para cima para ganhar alma, não importa, tá? Se você acha ou não ser capaz. Porque você tem que crer que o Espírito Santo de Deus vai te usar ali pela misericórdia e você vai falar, você vai deixar o Espírito Santo de Deus falar o que tem no seu coração.
Porque é ele que vai ministrar a palavra através da sua boca. E outra, não fale mal da sua pregação, não fale mal, né? Não comece a se colocar defeito, porque você está falando contra o Espírito de Deus que está te usando. E isso aí é perigoso, quando você mesmo se autoavalia. Porque a partir da hora que você acha que você está sendo humilde, você pensa assim, mas eu sou humilde, eu não me acho grandes coisas. Mas a partir da hora que você começa a se avaliar dessa forma, você está avaliando o Espírito de Deus que está te usando. Você está falando do Espírito de Deus, você não está falando de você. Então é perigoso. E isso aí é um pecado sério contra o Espírito Santo. Então, eu até lembrei aqui, dei uma paradinha. Eu lembrei da pregação da semana passada que fala, né? Não volte atrás. Então, geralmente, isso acontece com uma pessoa que ela não está crendo que o Espírito Santo de Deus vai usar. E ela começa a enfraquecer, ela acha que ela não é capaz, ela começa a falar mal, né, do trabalho missionário dela, né, do ministério dela, de como Deus a usa, acha que é pouco, que Deus não derramou unção suficiente, né? Muitas vezes pensa que tem que esperar mais tempo, eu tenho que esperar ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que esperar Deus derramar mais unção, eu tenho que esperar... Não tem que esperar nada. Tá? Deus, não importa o valor que você tem na sua mão, você tem que multiplicar, porque se Deus te entregou aquele menor valor, é porque ele acredita que você tem uma capacidade muito grande para multiplicar aquelas 100 dracmas, no caso, 100 talentos, né? Então é isso que você tem que pensar. A sua responsabilidade é maior do que quem tem mais, tá? Muito maior. Porque você vai fazer mais, muito mais para poder multiplicar aquele valor. Agora, se você tiver medo de perder o pouco que você tem, até o pouco que você tem vai ser tirado de você. Então, nós devemos aproveitar, né, essa unção. Se Deus nos chamou, com certeza Ele vai nos capacitar, tá, para fazer esse trabalho missionário. Então temos que aproveitar essa oportunidade, porque Deus derramou essa unção. Agora Ele está destapando seus ouvidos, está destapando seus olhos para enxergar. Então essa passagem que eu não li na semana passada, que eu devia ter lido naquela pregação, né? Não volte atrás, eu acho interessante. Quer ver? Deuteronômio, capítulo 29. Fala assim, são essas condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas, quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Então eles viram, né? Mas eles não estavam enxergando, né? Fala assim, vocês viram as pragas, os milagres e outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, olha só, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvisse ou entendesse tudo o que viram. Então, tem situação que muitas vezes a gente até vê, mas a gente não consegue enxergar, não consegue levar aquilo a sério. Mas tem um momento na nossa vida que Deus abre nossa visão de uma forma tremenda, que você não pode mais voltar atrás. Então, todo aquele tempo ali, Deus viu que eles ainda não tinham essa seriedade. Então Deus falou, não vou abrir o entendimento agora, porque vai ser maldição, vai ser pior. Então é melhor que eles andem mais tempo no deserto, para que eles aprendam mais, para que eles tenham mais experiência, para que eles aprendam a me temer, porque a hora que eu tirar o véu, a hora que eu destapar os olhos e os ouvidos, aí não vai ter mais desculpa, não pode voltar atrás. Então é um momento que a gente tem na vida que você olha assim, você fala, nossa, se eu soubesse há 10 anos atrás o que eu sei hoje. Só que muitas vezes, se você soubesse há 10 anos atrás o que você sabe hoje, você poderia estar já debaixo de 7 palmos. Porque o diabo ia ter muita força na sua vida, porque você ia estar sendo dominado pela natureza humana. Você não ia saber controlar, você não ia conseguir sujeitar a Deus como você se sujeita hoje. Você não ia conseguir resistir o diabo por não estar se sujeitando a Deus. Então hoje Deus destapa seus ouvidos, seus olhos para você enxergar o que você não enxergava. Muitas vezes você viu muito milagre, ouviu muita coisa, viu e ouviu, mas você não levou a sério, porque você não era ainda era uma criança.
espiritualmente falando. Só por isso que eu vou terminar aqui, não vocês vão se perder, quer ver? Quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país, tá? Eles estavam lá no pecado, no Egito, na terra lá de Faraó. Viram tudo o que aconteceu, todos os milagres, ó. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Então tem situações que tem um momento certo para Deus abrir o seu entendimento. E quando abrir, você tem responsabilidade com aquela verdade que você passa a saber. Aí fala assim, ó, durante 40 anos, ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo, não ficaram gastas roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Então eu não vou continuar lendo, mas essa passagem é legal, porque eles realmente arrastaram aquela sandalinha lá há 40 anos, porque eles não estavam prontos para saber. Eles não tinham força para saber. Eles viam, mas não conseguiam ter entendimento o que Deus tinha para eles lá na frente. Porque Deus fechou o entendimento deles. Eles só sabiam até ali. Mas eles não podiam saber porque eles não suportariam aquele entendimento, né? Então tem coisas que ainda hoje a gente pode pensar assim, nossa, eu já sei muita coisa, eu tô pronto. Está pronto sim, porque tem gente que não sabe nada. Mas com certeza, lá na frente você vai falar, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, sempre você vai estar aprendendo, sempre você está crescendo. É claro que tem pessoas, né, como eu falei, que tem o chamado, né, e muitas vezes tem esse privilégio de nascer num berço evangélico, né? Eu vejo aí pastores que falam, nossa, meu pai era pastor, não sei quem, minha mãe era pastora, e eu sou criado, eu leio a Bíblia. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Nossa, eu acho tão lindo a pessoa falar isso. Meu primeiro presente quando eu nasci, que minha mãe e meu pai me deram, foi uma Bíblia. Eu falei, olha que lindo, né? Foi consagrado no altar do Senhor. Mas, isso que eu tô te falando, se você mesmo nascendo no berço evangélico não fizer por merecer, não importa se seu pai e sua mãe foi um pastor. O que importa é o seu dia de hoje, a sua vida hoje. Se Deus tapar seu entendimento, você não vai crescer nessa verdade. Você pode ter visto milagres, você pode ter ouvido seu pai falar, né, de testemunhar coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele. Você viu o poder de Deus na sua vida, mas você pode cegar. Deus pode falar, daqui para frente eu não vou abrir mais o entendimento, porque não está valorizando o que já sabe. Então Deus tapa seu entendimento espiritual e você vai continuar andando em círculo, igual o povo aqui. Vai começar a andar em círculo, porque não está pronto para alcançar o que Deus tem para você. E aí esse andar em círculo, tá? Pode ser até a vida inteira, se você não se submeter a Deus hoje. Então, lá em 2 Timóteo 4, do 2 em diante, depois vocês vão lá, eu não vou lá, tá? Fala bem claro, pregue a palavra e cumpra, tá? Plenamente o seu ministério, cabalmente o seu ministério. Então, pregue a palavra. Você, não importa, a partir da hora, tá? Que você conhece a Deus, não importa o talento que você acha que você tem, que na verdade nós não temos talento nenhum. É Deus que vai aperfeiçoar o querer dele na nossa vida, tá? O único talento que você tem são as almas que Deus te designou, né? Te confiou. Esse é o único talento que você vai prestar conta, tá? Que a maioria, na verdade, essa pregação de Mateus, ela vai muito para esse lado. As pessoas pregam muito que Deus confiou um talento para você e se você não multiplicar, o negócio vai estreitar. Vai estreitar. Mas só que aqui eu estou falando de um talento que você acha que você deveria ter. Estou falando de um talento que você acha que você precisaria para ganhar almas. E na verdade você não precisa de talento nenhum. A única coisa que você precisa é confiar no Senhor. Tá, eu vim aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler sobre essa confiança, né? Do 4 em diante, acho que é aqui, né? Deixa eu achar aqui, gente. É assim, do 4. Fala assim, ó, dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus,
por meio de Cristo. Então eu falei em confiar no Senhor, então eu me lembrei desse versículo que fala, ó, dizemos isso, olha só, por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Então não tem como você afirmar, entendeu? Que você é capaz, porque você não é. Aí fala, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Então, eu vou continuar esse pedacinho que eu acho interessante. Fala, ó, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Então, se você pregar de uma forma humanizada, você não vai adiantar nada a sua teologia, não vai adiantar nada a sua faculdade, nada você falar bonito, palavras difíceis, né? Falar, saber hebraico, grego, nada disso vai resolver. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você vai matar os seus ouvintes. Elas não vão crescer nessa fé. Então, por isso que eu falo, o principal na tua vida é você confiar em Deus e sair falando do Senhor Jesus. Igual eu li aqui em 2 Coríntios 3, né, do 4 em diante, igual o Paulo falou. Então, é confiar no Senhor. Vou falar uns versículos que eu acho que vai complementar tudo que foi falado, que eu acho interessante. É claro que a fé sem obra tá morta e a obra sem fé também tá morta, a gente já sabe disso, né? Mas é importante ler Apocalipse 22:12, que fala, né? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, tá? Então, você tendo fé, você precisa ter a obra. Não adianta você só crer e deixar o medo te paralisar. Tito também, eu vou ler para vocês, que é capítulo 2. Aí fala aqui o versículo 8, ó. Use palavras certas, estou falando quando a pessoa estiver pregando, né? Certas, para que ninguém possa criticá-lo. E para que o inimigo fique envergonhado por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu vou até ler mais um pouquinho, tá? Eu vou ler o 6, eu vou voltar, porque eu acho interessante, que eu acho que isso aqui também tem pano para manga. Gente, esse ditado, é minha mãe que era costureira, ela tinha muita mania de falar que tá sobrando pano para manga. Esse ditado ela usava muito, aí eu acabei pegando esse ditado. Que fala assim, ó. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Aí ele fala aqui, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Então, quando essa partezinha aqui fala para você ser sério, não é você tá carrancudo, você não pode brincar na pregação, você não pode rir, você não pode fazer piada, não tem nada a ver. Essa seriedade aqui é com as coisas do céu, tá? Com a responsabilidade. Por exemplo, chegou na igreja, é 7 horas o culto, né? E o pastor chega às 7h15, 7h30. Então ele não tá sendo sério. Ele tá brincando com as coisas do reino. Quando fala de seriedade aqui, não é aquela cara carrancuda que as pessoas acham que tem que ter a hora que estiver evangelizando, né? Elas entendem, tem que ser sério, não pode brincar, mas eu vejo pessoas muito fechadas, fica pesada, muitas vezes a pessoa até dá sono, porque elas entendem que essa seriedade, né, é no fechado semblante da pessoa, né? Ela fecha a cara, ela fecha o semblante, ela não ri, ela não brinca na pregação, ela não faz aquilo ficar mais leve. A seriedade aqui são com as coisas do reino. Quando você tá comprometendo a pregação. Por isso que ele fala aqui, eu vou ler de novo, ó. Quando você está aconselhando, está ensinando, ó. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes, tá? Aí vem aqui o versículo 7. Você mesmo deve ser em tudo exemplo de boa conduta. É claro, se você vai ensinar, você tem que ser exemplo para outras pessoas, né? Seja sincero e sério quando estiver ensinando. É claro, você não vai poder brincar. Você está ensinando ali, é diferente. Aí você não pode brincar com as coisas de Deus. Não levar a sério, tá? Então ele fala aqui, ó. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo. É claro, você não vai falar besteira, você não vai
mudar a palavra de Deus. Você não vai falar uma coisa do seu coração. Aí fala assim, ó. E para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Tá? Então esse é o recadinho aqui de Tito. Mas tem outras coisas que eu nem ia falar isso. Na verdade, eu ia ficar no capítulo 3, quer ver? Que fala no versículo 8 assim, ó. Cadê o 8? Ó. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesse assunto, para que os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom, útil para todos, né? Então, buscar usar o tempo para fazer o que é certo, tá? Aí, vem agora aqui o 3 e o 14. Vamos ler o 14 mais um pouquinho, quer ver? O 14 também é interessante, que fala assim, ó. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Então, o livro de Tito aqui é muito interessante. Você vê que tudo é disciplinando como é que você deve fazer, como é que você deve ensinar, que você tem que ser exemplo, né? Olha o 3.1 também, ó. Recomende aos irmãos que respeite as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Enfim, o 3 é só falando de como você deve proceder, mas com seriedade, falando a verdade, não falando mentira, né? Sendo exemplo. Então, se você tem todas essas qualidades, né? O que tem que fazer agora? É você deixar a sua fé te mover. E ela tem que dar fruto. E você tem que ter obra, né? Então não pode ficar parado, porque o Espírito Santo de Deus move em você, né? Ele está em você, ele vive em você. Então quando esse Espírito está aí, ele não pode ser mal utilizado. Você tem que abrir a boca, porque vai dar fruto. E se a partir da hora você extingue o Espírito Santo, você com certeza vai responder por isso, tá? Tem Jeremias 29:11 também, que eu acho interessante falar. Deu uma paradinha aqui só para achar, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Então vamos agora para Tiago 2, que eu também acho interessante ler. Ó, Tiago 2:14, tá? Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Não pode salvá-lo, porque você precisa dessa obra, né? Você tem que ser movido pela fé, não pode se estagnar, né? Não adianta. Outro versículo interessante, Provérbios 13, 3, que fala assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, você tem que confiar tudo que você vai fazer, qualquer projeto que você tiver, né? Eu até achei interessante que eu estava aqui, né, fazendo a leitura da Bíblia, aí eu lendo talento, eu falei, gente, eu vou botar o nome dessa pregação, talento. Talento o quê? Talento o seu ministério, talento as suas obras, né? Tá fazendo de uma forma lenta, preguiçosa, não vai subir. E se subir, não vai receber o galardão, tá? Então, existe aquela passagem que há várias moradas no céu. Qual será a sua morada? Lá em Daniel fala, né? Capítulo, deixa eu ver se é 3, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é capítulo 12, que fala assim, ó. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Olha só que bonito. Então, existe, né, um brilho a mais. Então, é maravilhoso. Então, quando você realmente entende o seu chamado, que você, né, é capaz, que Deus, se você, né, acha, porque aquele valor que foi entregue a você, você acha pouco, você tem que fazer crescer esse valor em Cristo Jesus, porque Ele vai te capacitar. Então a gente vai ter que fazer o melhor para Deus. Quanto menos
menos você tem, mais investimento você tem que fazer para que esse dinheiro cresça. E aí, nesse caso que eu tô colocando, é para que você entenda que esse valor não é pouco. Deus tá te dando conforme a sua capacidade, porque ele conhece o seu caráter, ele conhece a sua essência e ele sabe que você não precisa de um valor muito grande, porque aquele pequeno valor você vai fazer mais para o Senhor, você vai fazer de uma forma tremenda para que Deus seja glorificado através da sua vida, porque você, né, é fácil você ter um valor alto e negociar com valor alto. Qualquer porta de banco abre para você, né? Você consegue fazer grandes investimentos com grandes valores. Agora, quero ver você investir com pouco valor e multiplicar aquilo, né? Vai precisar realmente de você confiar no Senhor. Então, por isso que eu tô colocando dessa forma para que vocês entendam que não existe pouco valor. Deus está confiando na sua capacidade. Por isso que ele está te entregando, tá? Porque aquele pouco ali, ele sabe que você pode multiplicar. Agora, se você não fizer, até o pouco que você tem vai ser retirado de você e entregue para quem realmente quer. Igual eu coloquei, né? Você tem que ter sede, né? Para poder ganhar alma. Você tem que querer mesmo. Você agora, eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Eu tenho uma voz feia. Aí, meu filho, você tá realmente querendo um problema com o Senhor. Aí você tá querendo um problema. Então, você tem que ter cuidado e vigiar. Amém, gente. Ó, encerrando. Agora, quem for receber o áudio, tá? Porque não tem condições de abrir o vídeo. A internet é lenta e geralmente a pessoa me pede o áudio. Só entrar, tá? Lá no canal leilalima.com, escolher as pregações que eu vi, que eu vou lá, vou tirar a qualidade daquela gravação e enviar em áudio para vocês não perderem a bênção. Então tá, gente. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Beijo.